Uma boa noite a todos que estão aqui nesse ambiente de paz, de tranquilidade e que Jesus possa nos envolver nessa noite com sua luz, nos amparando ante as nossas dificuldades. Uma boa noite também aos amigos que estão na internet nos acompanhando, também que possamos partilhar com esses amigos desta luz imensa que nos traz o Espiritismo. E nesta noite, uma temática bastante importante a todos nós, enquanto espíritos imortais, se faz necessária a reflexão. Algumas bases da nossa evolução estão presentes no nosso dia a dia. E algumas delas são interpretadas por nós de maneira equivocada, porque por conta do nosso desconhecimento ainda de determinadas verdades, nós acabamos por ignorar seu efeito benéfico, mesmo que os efeitos possam de imediato parecerem o contrário. Mas nós vamos perceber que nessa caminhada do Espírito, em determinadas jornadas destes caminheiros, nós passamos por situações que são nada mais que, na verdade, um aprendizado. E a referência do trabalho da noite vem basicamente de uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, chamada O Consolador. Lá nós vamos encontrar na segunda parte, que se refere mais à filosofia, esses 3 pontos que nós podemos considerar como bases da nossa evolução: a dor, a provação e a virtude. E outras obras, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, também se fazem presentes nas reflexões dessa noite. E é justamente com essa obra que nós, humildemente, damos o pontapé inicial. Porque lá, Leon Denis, um dos seguidores de Kardec, vai trazer uma dúvida que talvez algum de nós já tenha pensado, outros não, mas que é uma dúvida pertinente à humanidade, principalmente a todos nós, porque todos passam pela dor. E lá, Leon Denis pergunta: por que existe a dor? A sua reflexão, que gira em torno da resposta, é algo realmente brilhante, que faz com que nós coloquemos outros óculos para perceber essa que normalmente é um grande empecilho vista por nós humanos, ainda bastante apegados à materialidade. Leon Denis nos diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ela. Então, nós não somos os únicos a sofrer. Ninguém será único no sofrimento. Muito pelo contrário, todos que estão passando por este plano material têm a visita desta grande amiga chamada dor. Porque ela faz parte de uma lei de equilíbrio e educação. Sem ela, nós continuamos fazendo errado, feito crianças que desconhecem os perigos da vida e que precisam, através de instrumentos educativos, aprender o que fazer para crescerem de uma maneira mais salutar.
Leon Denis diz que a ação dessa dor é benfazeja para quem sabe compreendê-la, mas somente podem compreendê-la aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. A dor machuca, a dor despedaça, faz com que corações fiquem destroçados, mas porque era necessário. Porque sem esse movimento em nossas vidas, aparentemente destruidor, nós estaríamos relegados à ociosidade. Estaríamos presos à nossa infantilidade espiritual. E a dor nos faz nos movimentar, avançar. Faz com que nós nos mexamos, espiritualmente falando. Outra importante observação de Leon Denis é que a dor, ela realmente vai modificar a nossa caminhada, vai fazer com que nós mudemos o passo ou o rumo deles, nos tornando capazes de discernir numa eventual oportunidade futura de passarmos por situações análogas, situações parecidas com as que já passamos. Nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de percepção, de observação dos fatos diante da nossa vida, nos tornando seres mais capazes, preenchendo os nossos potenciais, porque nós temos capacidade, sim, de sermos cada vez melhores. Apenas nos falta a vontade, segundo ele mesmo, dizendo que a vontade é a maior de todas as virtudes, porque ela realmente faz com que nós movamos algo em prol da nossa vida enquanto espíritos. Meimei, o espírito Meimei, no livro Relicário de Luz, também vai falar sobre a dor, dizendo que ela é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Então, se nós estamos distantes de toda essa lei natural, divina, nós vamos precisar dessa companheira até que realmente consigamos nos aproximar da lei que vai nos erguer, da lei que vai nos levar ao crescimento. Uma outra reflexão ainda sobre a dor, nós vamos encontrar justamente no livro Consolador, lá na segunda parte, na questão 241, quando da pergunta: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E Emmanuel responde o seguinte: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Meimei está dizendo que a dor é a grande companheira até que nós nos aproximemos da lei divina. Emmanuel está dizendo que a dor é o elemento amigo e indispensável. Nós precisamos dela. E a redenção de um espírito, complementa Emmanuel, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas. Todas as dívidas. Fazendo um paralelo novamente com o que disse Meimei, até a nossa integração total com a lei divina. Emmanuel, parafraseando com outras palavras, diz que é necessário que nós resgatemos todas as nossas dívidas, todas elas. Não dá para deixar nada para trás. Não dá para passar para outro. Não tem como transferir isso. Nós precisamos saldar. Com a consequente aquisição de valores morais. Aqui ele explica como. Com a aquisição consequente de valores, com a consequente aquisição de valores morais,
passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito, da vida no infinito. Então, ela é um elemento chave para nós aqui. Se nós conseguirmos olhar a dor, o sofrimento, como uma oportunidade de saldar algumas dívidas que nós fizemos, nós estaremos acrescentando pontos a nós mesmos. Porque só em não nos revoltarmos com a situação aparentemente difícil e, humanamente falando, materialmente falando, por vezes é bastante difícil, é bastante pesada, mexe com sentimentos, mexe conosco. É mesmo assim importante nós visualizarmos essa dor como uma grande alavanca, como algo que vai fazer com que nós consigamos dar grandes passos em direção ao nosso progresso. Um espírito chamado Rafael conta a história de um professor que trabalhava em uma humilde escola nos Estados Unidos. O nome desse professor era Natanael. Esse professor ele tinha algo diferente. Ele procurava levar aos seus alunos, àqueles tutelados, muito mais do que uma aula. Ele procurava levar aos seus alunos uma experiência única de troca de sentimentos. Levava conteúdos edificantes, porque entendia o verdadeiro e real significado da vida. O despertar desses sentimentos é importante a todos nós. E Natanael procurava levar tudo isso todos os dias para a sala de aula, mesmo sendo professor de aritmética. Professor que trabalhava com números, com cálculos, e mesmo assim levava para a sala de aula conteúdos que eram dignificantes. Qual é o grande porém da história do professor Natanael? É que, alguns anos antes, ele tivera passado por uma grande dor em sua vida. Perdera o filho e a esposa, vítimas de uma doença pulmonar bastante grave à época e que, à época, também não tinha um tratamento mais específico. Para alguém que consegue interpretar em sua vida a família como uma grande prioridade, como a grande escola das almas e como o maior laço de afeto, como o despertar dos nossos sentimentos mais sublimes por aqueles que estão volvidos conosco nesse ambiente, perder alguém é uma grande dor. Talvez seja uma das maiores dores que nós venhamos a experimentar aqueles que ainda não passaram por isso. Porque nós amamos aquela pessoa que está ao nosso lado. No caso do professor Natanael, perdeu o filho e a esposa. Quantas situações semelhantes ocorrem todos os dias? Momentos em que as pessoas se sentem totalmente sozinhas. Num momento você tem tudo, dali a pouco você não tem mais nada. Nada daquilo que você interpretava como algo que preenchia a sua vida ou que era a sua vida. Ainda bem que a doutrina espírita vem alertar a todos nós que este fim que nós pomos à vida, na verdade, é apenas uma vírgula. É apenas uma passagem
é apenas um detalhe, embora a distância da separação ainda seja bastante dolorosa. Mas o professor Natanael, ele conseguiu, depois de algum tempo, o tempo é um remédio precioso em nossas vidas, superar, preencher boa parte daquele vazio que havia preenchido o seu ser. De que maneira? Através da leitura do Novo Testamento, nos conta o Espírito que relatou a história. Através da leitura do Novo Testamento que ele havia ganhado justamente no dia do velório de seus familiares, por um de seus alunos. Então ali, começando a vivenciar a história de Jesus, procurava colocar-se dentro de cada uma daquelas temáticas, daqueles contos, daquela experiência de vida. E notou a grandiosidade do Mestre Jesus e de seus apóstolos em se tratando de preencher a vida dos outros, em se tratando de exercer a caridade e menos o egoísmo. Entendeu essa importância através dessas leituras. E todos nós podemos preencher a vida de alguém, mesmo com as nossas dores, mesmo que esteja doendo, mesmo que estejamos dilacerados, nós podemos ajudar alguém. Comecemos por nós mesmos, buscando aquilo que nos faz bem, aquilo que nós, pelo menos, vamos ter fé de que vai nos erguer, de que vai modificar a situação a qual nos encontramos momentaneamente falando. Porque todo sofrimento tem um momento final. Nada dura para sempre. Então é importante nós fazermos esse movimento em prol da recuperação de uma paz de espírito que todos nós buscamos no nosso íntimo. Não a paz da materialidade, com aquisições, posses, um dia, um mês ou vários dias tranquilos diante da sua vida profissional, da nossa vida profissional, ou uma boa relação afetiva. Não é dessa paz que nós também buscamos enquanto encarnados, mas da paz de espírito, aquela paz que, mesmo diante da turbulência, vai fazer com que nós estejamos em equilíbrio, estejamos em conexão com o mais alto. Fará com que nós passemos pelas grandes pedras que são colocadas no nosso caminho de uma maneira bem mais fácil. Mas é necessário tempo. Precisamos dar esse tempo a todos nós. Mas o fato é de que todos nós podemos sim ajudar os outros. Já que tratamos desta história, onde tinha alunos e o professor, por falar em jovens, há cerca de uma semana saiu uma pesquisa da empresa Infobase Interativa, onde lá nós vamos encontrar alguns dados sobre a presença do jovem nas redes sociais. A pesquisa indica que essa presença começa a diminuir. E um dos dados levantados nesta pesquisa nos chamou bastante atenção. Não por conta da empresa ou da rede social que será citada em si, mas por conta da correlação do efeito dessa rede social com o emocional dos jovens. Lá, nesta pesquisa, está descrito que o Instagram é a rede social que mais
remete contra a autoestima dos jovens. É a rede social que mais deixa os jovens com estima baixa. Por que será? Analisando de uma maneira bastante prática. Lá tem fotos de pessoas felizes. Dificilmente as pessoas postam fotos do tipo: estou no hospital, olha só, estou aqui na UTI. Até porque não tem como, né? Na UTI não se mexe em celular. Dificilmente as pessoas: olha aqui, escapei de um atropelamento agora. Não é esse tipo de coisa, de conteúdo que se encontra no Instagram. É o tipo de conteúdo ostentativo. É o tipo de conteúdo daquilo que nós não temos hoje, mas que alguém tem. E isso nos torna infelizes, porque nós queremos ter aquilo que nós não temos. Nós vamos batalhar para ter aquilo que nós não temos. E talvez essa batalha nos leve a uma série de problemas que hoje também nós não temos. Então nós estaremos buscando algo melhor, mas trazendo algo pior. É um efeito neutro e às vezes muito mais prejudicial do que benéfico. E lá nós vamos encontrar o quê? Normalmente, as celebridades, aquelas pessoas que conseguiram, através do seu talento, através de suas capacidades, um destaque maior diante da grande mídia, lá nós vamos encontrar essas pessoas mais presentes do que, por exemplo, o Facebook. E nós, enquanto usuários do Instagram, seguimos estas pessoas. E ao ver a vida dessas pessoas, talvez doa intimamente. Porque nós estamos, quem sabe, analisando uma vida que nós gostaríamos de ter, mas que não foi possível por diversos motivos que tivéssemos agora. E isso nos incomoda. Lá no íntimo, embora nós cliquemos 2 vezes na foto e apareça o coraçãozinho da curtida, talvez, quem sabe, nós gostaríamos de estar naquela foto. Ainda falando da baixa estima dos jovens em relação a essa rede social. Talvez alguns motivos. O problema é a rede social? Não. Não é. O problema são as demais redes sociais? Não são. Porque as redes sociais, os instrumentos tecnológicos, de maneira geral, são neutros. Nós podemos seguir aquilo que nós quisermos. Se talvez nós sigamos esse tipo de conteúdo, é porque talvez isso seja o que nos interesse agora. Talvez esse seja o nosso ponto de interesse. Mas existem outros conteúdos que nós podemos seguir ali. Basta que nós alteremos essa nossa visão. Só que existe um problema. O que está dentro de nós é a maneira que nós vamos ver o mundo lá fora. Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 34, Guardemos o Cuidado, é o nome do título. Diz Emmanuel que o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos por fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Então, nós vivemos no preto e branco da materialidade e queremos enxergar colorido a nossa vida. Interiormente, nós estamos no preto e branco da materialidade, na simplicidade, naquilo que talvez hoje nos traga prazer, entre aspas, felicidade, que hoje nos supra as nossas necessidades. Mas, na verdade, o que vai suprir mesmo as necessidades do espírito, que nós, todos nós somos,
é o colorido da espiritualidade. A vida espiritual vai além. Ela traz muito mais cores do que nós imaginamos que exista. Então, se nós conseguirmos preencher o nosso interior com mais cores, procurando colocar a espiritualidade como uma prioridade em nossas vidas, nos tornarmos mais espiritualizados, talvez nós venhamos a ver a nossa vida com outras cores. Talvez aquela situação que há um ano atrás eu tenha dito, nossa, aquele cara ali não presta. Não estou apontando para ninguém aqui, é para um lugar vazio ali. Aquele cara ali não presta. Se nós modificarmos o nosso interior com novas cores, com as cores da espiritualidade, quem sabe, numa próxima oportunidade, que nós visualizarmos a mesma pessoa com as mesmas atitudes, nós pensemos, nossa, aquele rapaz, aquele irmão precisa de ajuda. Então não tem por que eu ir lá e discutir e vencer a discussão. Isso só alimenta o orgulho, só faz parte do preto e branco interior. Se nós nos colocarmos em ajuda, e a ajuda não precisa ser uma ajuda a queima-roupa. Nós não precisamos ir até lá, abraçar e vem para cá que eu vou te ajudar. Não é assim que funciona. A pessoa tem os seus sentimentos e talvez não queira ajuda. Ou, para ela está tudo certo. Eu não preciso de ajuda. O meu jeito de proceder é o correto. E nós temos que respeitar isso. Então, nós precisamos ajudar da forma que nos é possível, com a prece, com o pensamento positivo, com o nosso comportamento exemplificado, fazendo com que aquela pessoa também nos veja de uma maneira diferente, porque realmente nós estamos diferentes. Tudo pode ser modificado, depende de nós. Então, aos jovens dessa pesquisa, feita pela Infobase Interativa, uma coisa é certa, com base na temática de hoje. Todos os usuários do Instagram, Facebook, ou seja lá qual for, sofreram, vão sofrer ou estão sofrendo hoje. E não é uma premonição macabra, é apenas uma realidade da vida em que nos encontramos momentaneamente. A vida material de provas e expiações. E as provações também trazem um elemento importante nessas bases evolutivas de que nós precisamos para avançar. Voltemos novamente ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis diz que o homem que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para frente e não para trás. Aqui, Leon Denis, nessa pequena linha, com essas poucas palavras, já nos responde por que estamos aqui na Terra. Qual o nosso objetivo? O homem que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades e conquistar novos méritos. Tudo isso é importante. Agir já nos tira da ociosidade. Desenvolver nossas faculdades é porque nós temos faculdades para desenvolver. Nós temos. E conquistar novos méritos é porque nós, mesmo com as nossas dificuldades, já angariamos coisas positivas, que nós podemos chamar também de virtudes, que também é um elemento nessa base evolutiva. E nós podemos sim angariar novos méritos.
Leon Denis complementa dizendo: diante dele abre-se, cheio de esperanças e promessas, diante do homem, o futuro. Abre-se diante dele o futuro, cheio de esperanças e promessas. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente e, para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende o quê? Um véu sobre o seu passado. Porque essa carga seria muito difícil de carregarmos. Então, o véu do esquecimento, que acaba sendo inclusive arma dos incrédulos diante o princípio básico da reencarnação, porque os incrédulos, aqueles que não acreditam na reencarnação, vão dizer o quê? Mas essa reencarnação ela não existe, porque nós não lembramos dessas existências, dessas pseudo-existências anteriores. Como essa tal de reencarnação existe? E aí, por conta desse entendimento, esquecem-se de que, na verdade, o véu do esquecimento é motivo para nós de gratidão à providência divina, porque o peso das nossas faltas no passado nós não suportaríamos. Ficaria difícil de caminhar segurando todas essas malas. Nós fomos para a viagem nova e nessa viagem nova alguém disse: espera aí, que essas malas nós vamos deixar guardadinhas para ti aqui, porque vai ser difícil tu carregar. Esse alguém é muito bom para nós, porque fazer uma viagem a pé, no meio do deserto, às vezes sem água, com perigos reais, quem sabe, animais ferozes, selvagens, e carregando malas, seria muito mais difícil. Então alguém disse: espera aí, você precisa ir, mas essas malas ficarão guardadas. E conforme for a sua caminhada, você vai percebendo que algumas dessas malas foram esvaziadas com o tempo. Até que em algum momento, no momento do encontro com as leis divinas de maneira integral, como diz Meimei, nós estejamos totalmente sem bagagem. A bagagem que pesa, não a bagagem virtuosa. Essa nós guardamos dentro de nós, feito uma armadura que nos fortalece e que nos faz melhores. Leon Denis diz que as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem externa cometidas, mas, sendo partilha de todos, o sofrimento, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Mais uma vez o carimbo, pá! A dor é tua amiga. O sofrimento é a tua ferramenta de progresso, se bem interpretada por nós. Retornemos ao livro Consolador de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na questão 245, ainda sobre as provações, a pergunta é a seguinte: se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provação na Terra, por determinadas dores, devemos cultivar a prece. Se no decurso da nossa vida nós sabemos que algumas dores virão, nós devemos sempre cultivar a prece. Emmanuel diz que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisai compreender isso,
aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Isso é resignação. Isso é algo de que nós precisamos. É uma virtude, já adiantando o próximo elemento basilar evolutivo. Resignação é uma virtude que nós temos e que precisa ser desenvolvida. E vai falar sobre a prece de uma maneira grandiosa, dizendo que a prece não poderá afastar os dissabores, ou seja, aquilo que nós temos que passar, as dores proveitosas à nossa existência, não serão afastadas simplesmente pela prece, que é um recurso poderoso, mas as dores são importantes. E as lições proveitosas da amargura constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas a prece deve ser cultivada no íntimo. E aqui ele faz uma comparação que coloca a prece a nós de uma maneira escultural, que deveria ser gravada em um quadro, de tão bela que é a comparação da prece a partir de agora. Diz Emmanuel que a prece é como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera, estabelece a vigilância, guardemos essa palavra, e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e rudes. Vigilância. Nós já temos as nossas provações. Existe ali uma pauta divina onde algumas provas nos são impostas para que nós cresçamos, ou até mesmo para que nós quitemos dívidas de passado, seja ele longo ou curto. Para que a gente vai se enredar com mais sofrimento? Por isso a palavra vigilância aqui é importante, por isso a prece é importante em nossas vidas. A prece sincera, diária, que vira hábito em nossas vidas. Por que a gente vai se enredar mais? Se nós já temos as nossas dificuldades de passado para serem saudadas agora. Eu tenho um amigo que ele tem uma dificuldade, assim como todos nós temos, essa dificuldade dele tem me chamado a atenção. Ele tem um problema de perseguição. Sempre encontra algo para dizer que, nossa, é uma conspiração contra ele. Daqui a pouco, se tem alguém vindo atrás, ele olha, tem alguém me perseguindo, tem alguém me perseguindo. Ah, é a própria sombra. Calma, é a própria sombra. As pessoas têm essa questão psicológica por vezes. Nós, pessoas, temos essa questão. Só que, se nós observássemos, por exemplo, o poeta francês Jean de La Fontaine, ele diz que a excessiva atenção que se presta ao perigo, faz que muitas vezes nele caiamos. Não existe problema, mas eu estou fixado que existe o problema. Pensamento é algo que nós devemos observar como um elemento importante em nossa vida enquanto espíritos. Então nós acabamos projetando aquele perigo, pensando mais tempo nele do que deveríamos, e ele acaba acontecendo. Nós acabamos nos colocando num buraco que não era um buraco. Na verdade, nós cavamos o buraco. Nós ajudamos a cavar e caímos nele. Então é interessante nós pensarmos o quê? Que o remédio para isso é a fé. É a fé verdadeira, a fé em si mesmo e a fé nos outros. Porque confiar nas pessoas também faz parte
deste amor fraternal que nós precisamos desenvolver, mais uma virtude, amor fraternal, enquanto seres humanos, enquanto partícipes da humanidade. Nós precisamos confiar no outro. Mas eu tenho medo que alguém me enfie a faca nas costas. Lembremos, mais uma vez, do capítulo 34 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel diz: nós só vemos o mundo de fora com a ótica que nós temos aqui dentro, com as cores que nós guardamos em nosso interior. Então, se eu imagino que o mundo vá me prejudicar, é porque eu talvez guarde isso no íntimo. Talvez eu tenha essa conduta. Talvez eu tenha esse receio porque já estive em algum momento muito fortemente envolvido nesse tipo de prática. Paulo de Tarso, em sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Nós precisamos, mais uma vez, falando de vigilância, de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre, porque nós temos em nossa psique sempre o mal guardado. Vamos tirar essa carga que nós não precisamos guardar. Guardemos aquilo que realmente vai ser bom a todos nós. E o último elemento, trazido como uma das bases evolutivas para o espírito, a virtude, de que nós já podemos, até agora, ter alguma ideia. Na questão 253 do livro Consolador, a pergunta é a seguinte: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Pergunta interessante. É concessão de Deus ou aquisição da criatura? Responde Emmanuel: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Talvez um dos principais propósitos do Espiritismo para todos nós seja o desenvolvimento, despertar o desenvolvimento das nossas virtudes. Talvez esse seja o propósito mais importante a cada um de nós, porque ele vai levar um resultado de crescimento do ser. E nós vamos notar que cada um de nós já tem dentro de si virtudes para serem desenvolvidas. Basta que nós realmente dediquemos mais tempo a esse desenvolvimento, a esse trabalho, do que aquela aquisição das dores que nós não precisávamos adquirir agora. É a partir do conhecimento, do esclarecimento, que nós vamos buscar uma caminhada mais segura, porque o conhecimento é como se fossem sapatos mais fortes, robustos, com amortecedores mais desenvolvidos para que nós caminhemos o mesmo caminho, que é o caminho de todos nós. Alguns caminham com esses sapatos, outros, mediante a sua evolução, a caminhada ainda, mas que não é algo estacionário, vai se desenvolver em algum momento, caminham com os pés descalços. Nós precisamos colocar esses sapatos, precisamos, no momento em que nos percebermos andando com esses sapatos, ou seja, perante a vida espiritual de maneira mais confortável,
ajudar os outros para que também caminhem com mais conforto. Meus queridos amigos, muito obrigado pela oportunidade da noite. A todos, uma excelente semana e que estejamos sempre envolvidos nessa paz do Mestre Jesus.